E aí? Tô um pouco sumido aqui, eu confesso, né? Tem um tempo aí que comecei a voltar pro YouTube, aí parei, voltei, parei. E nessa linha de produzir conteúdo quando a gente tem mais de uma empresa e sendo conteúdo importante para a gente adquirir clientes, a gente acaba olhando outras formas de captar e acaba deixando de lado o que nos trouxe até aqui. Então é meio complexo esse embate mental que a gente acaba tendo. Mas eu tinha me comprometido quando eu fizesse 27 anos, eu ia gravar, documentar e voltar a trazer conteúdo aqui. Né? Coisa que eu tentei ano passado, tentei ano retrasado. Enfim, se você está caindo de paraquedas, eu me chamo Arthur Pazete. Eu tenho uma agência de viagens hoje. Aliás, não só uma, tenho duas. Estou na internet desde 2019 produzindo conteúdo e já tive uma jornada aqui no mercado de produção de conteúdo, no mercado digital, já tendo mudado de alguns nichos e negócios. E por que eu estou gravando isso, né? Por que eu me comprometi a fazer isso? Primeiro ponto porque quando eu tinha ali meus 18, 19, 20, todo ano a gente vai atualizando quanto a isso, né? Sempre gostei de acompanhar alguns canais onde eu via a pessoa com aquela idade X, onde eu via uma pessoa já com uma empresa de uma certa maneira, e eu gostava de me basear e me inspirar naquelas pessoas, né? Um grande exemplo que eu trago sempre, né, no Instagram é o Gary Vee, e eu gosto de ver e falar, cara, beleza, estamos no caminho certo, beleza, estamos indo. Tem alguns problemas, tem alguns percalços, mas está indo. E o objetivo aqui, além de retomar com o canal, é de trazer alguns aprendizados aqui que eu tive ao longo dessa minha jornada aí, né, que já são agora 2019, 2027 anos, né, de conteúdo, 7 anos de negócio. E, enfim, falar um pouquinho aqui de coração aberto, né? E pegando um pouquinho no aspecto primordial, vou pegar um pouquinho disso aqui, ó. Isso aqui, ó. Vocês estão vendo várias coisas aqui, vários livros aqui. Agora tá com um cenáriozinho bonitinho, mas melhor, né? Depois eu pego aqui e boto aqui um vídeo antigo. E falando um pouquinho de um ritual que eu faço todo ano. Todo ano, quando eu faço aniversário, eu tenho virada de ano, eu leio um livro em específico, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Já falei desse livro em live, já falei desse livro aqui no YouTube, já falei desse livro em podcast. E O Homem Mais Rico da Babilônia, cara, é toda a consolidação de finanças e investimento e o segredo de uma vida simples, por assim dizer, que vai te auxiliar, indiferente se tu tem 20 anos, se tu tem 30 anos, se tu tem 40 anos e não lidou muito bem com finanças. Eu, de certa maneira, fiz faculdade de economia, então isso me ajudou bastante, mas, de certa maneira, eu não tive essa experiência em casa. E aí, cara, a gente tem que recorrer a livro, a gente tem que recorrer à internet. Agora, com IA, a gente tem IA para facilitar. Só que ter a pegada da leitura, né? Eu até comprei, eu já tive umas 3 edições desse livro, agora eu tenho essa daqui, né? Bonitona aqui da H1 Editora. E, cara, todo ano eu pego, eu leio esse livro, né? Volto e vejo alguns conceitos. E aí eu também vejo com o momento de vida que eu tô vivendo, né? Tem alguns capítulos que vão fazer mais momento para o momento que tu está vivendo agora. Tu vai ler daqui a um ano, vai ter um outro capítulo que vai fazer mais sentido com outro momento, né? E lembrando que o livro se trata com histórias lá da antiga Babilônia. E cara, coisas... as leis do dinheiro são imutáveis como a gravidade, né? Em tese, na ponta da ponta da ponta, o livro traz isso. E é muito bom quando a gente começa a pensar, né, da questão do dinheiro fácil, quando a gente começa a pensar na questão de risco, de investir em algo que a gente não conhece, né, em tomar fumo, em não ir atrás realmente da fonte, né, tipo, entender, cara, puta, por que isso aqui está funcionando dessa maneira? Né? Então, cara, é um livro muito bom, um livro muito bom. Pegando um outro aspecto agora, né, tão importante quanto, é a questão de escolher uma única coisa para seguir. E seguindo essa única coisa, né, tem até um livro lá que se chama Única Coisa, eu nunca li ele, mas isso aí faz bastante sentido. Porque quando tu começa a fazer várias coisas ao mesmo tempo, né, é a fórmula completa da cagada. Então, vamos lá, vamos dizer que tu tá com uma empresa que ela tá começando a deslanchar. Ou tu é CLT, tu tá começando a trabalhar e tá começando a progredir nela. Cara, se tu fizer mil e uma coisas,
vai dar merda, vai dar merda. No final das contas vai dar problema, tu vai se incomodar. Eu, no começo da minha carreira aqui, quando eu estava fazendo faculdade, estava trabalhando no banco, estava com empresa de marketing, fazendo edição, social media, um monte de coisa. Era bagunçado, e aí eu ia pegando projeto, ia pegando coisa e não conseguia dar conta. Lógico, né? Tava ali daí tava com uns 20, 21 anos, né? Então a gente vai se virando nos 30 para sobrar um troco a mais no mês, né? Para conseguir investir e tudo mais. Mas a partir do momento que tu acerta numa veia, cara, segue naquele caminho. Segue naquele caminho. Só que se aquele caminho começar a dar errado, você perceber que tá dando errado, não tem problema mudar. Não tem problema. Eu achava, ali nos meus 20, 21 anos, mesmo fazendo essas coisas, que eu trabalharia com finanças e investimentos a minha vida inteira. Que, nossa, eu começaria a produzir conteúdo, falaria de investimento, carteira, bolsa, criptomoeda, e beleza. Só que eu percebi que não foi bem assim. E aí, né, tava com a agência ali, tava a agência acontecendo, saí do banco, comecei a focar na agência, veio pandemia, aquele bololô todo. E aí eu caí no mundo das milhas. O mundo das milhas que, de certa maneira, até hoje faz parte da minha vida. Porque eu trabalho com uma agência de viagens e a gente tem uma base de operação de milhas, né? Tenho 2 agências de viagens. E a milha abriu uma porta absurda aqui de oportunidades para mim, oportunidades de viagem, de levar minha namorada na época, que hoje é esposa, né? Que hoje é esposa, para viajar, para conhecer lugares. Então a milha me abriu muitas portas, mas também me fechou muitas portas. Porque a milha me trouxe uma responsabilidade muito grande, responsabilidade dos outros, um mercado também muito delicado, onde também houve golpes no mercado, onde eu fui afetado, né? Um exemplo foi o caso da 1, 2, 3 milhas. Mas com isso também, né, aquele ponto de você entender que, cara, uma hora ou outra você vai tomar uma rasteira. E, inclusive, é engraçado falar isso agora, porque eu gravei um vídeo já tem aqui alguns meses, né? Eu nem cheguei a publicar ele, que eu falava um pouco mais sobre isso. E às vezes eu olhava para trás e ficava remoendo isso, sabe? De, pô, cara, como é que eu fui confiar tanto? Como é que eu, tendo o conhecimento financeiro que eu tinha, fui cair nisso? Mas às vezes a gente não tem a resposta na hora. Às vezes a gente vai simplesmente confiar, a gente vai ver uma movimentação do mercado, vai ver todo mundo fazendo e vai falar, cara, não tem como isso dar errado. Não tem como ter uma ponta solta ali. Mas quando vê, tem. E dado isso, né, a gente estava falando desse foco aqui, dessa única coisa, de não ter medo de mudar e também não ter, ao mesmo tempo, esse excesso de confiança. Na economia comportamental, né, nessa base de estudo, né, é falado muito dessa heurística de excesso de confiança, de você, cara, você achar que você é o pica, de você achar que você é o cara, de, pô, eu fiz um dinheiro aqui, agora eu vou fazer sempre, mas não é bem assim que a banda toca. E, tipo, a partir do momento que tu toma uma rasteira ali, que você perde dinheiro real, né? Eu não tô falando de perder 1.000, 2.000, 5.000, tô falando de perder 50, de perder 80, de perder 90, 100, 150 mil. Você acorda e fala assim, cara, eu sei um pouquinho mais, mas eu não sou mais esperto da mesa. Isso te coloca num patamar de humildade, de certa maneira, que se você só sai ganhando, uma hora o problema vai acontecer. E aí, quando o problema acontece, você tem que ter muita cabeça para entender que você não é o foda, que você não é o cara. E quanto antes acontecer isso na tua vida, cara, melhor. Eu tive a sorte, de certa maneira, de acontecer isso com meus 23 para 24 anos. Então, 3, 4 anos atrás, né? Eu sei, minha cara não transparece tanto isso, né? É engraçado que ainda, se eu tiro isso aqui, eu fico mais jovem ainda. Mas é muito louco pensar isso, porque aí você consegue construir essa tua jornada de crescimento de uma maneira a não achar que tem o hackzinho, né? De achar que essa grana não vai vir tão fácil quanto ela parece. E aí eu entro num outro tópico com base nisso, né? De ter com quem contar. E tive também uma sorte muito grande de encontrar minha mulher, né? Eu estudava com ela. Estudava não, né? Conhecia da escola. E tão importante quanto isso é tu ter junto alguém que vai estar te apoiando. Que vai estar contigo ali no problema, né? Aquela velha história de na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Porque quando a gente está falando de negócios, cara, vão ter altos e baixos. Vão ter altos e baixos, assim.
Então, eu digo um clássico exemplo aqui agora, né, falando de agência de viagens dos nossos negócios. Cara, o momento de você... Exemplo, a gente atende hoje empresa, a gente atende corporativo. E o corporativo é você trabalhar com fatura. Então, você fazer uma movimentação grande de caixa, tendo aquela confiança naquela empresa que é o seu cliente, que sempre honra um pagamento, de que esse cara vai te pagar no prazo no dia X, que ele vai te pagar os seus 60, 70, 80 mil ali no dia 10. E aí você tem outros compromissos também, você tem que fazer o giro daquela grana. Então tem momentos que você vai ficar um pouco com o teu financeiro mais instável, mas porque você está com um contrato muito bom naquele momento. Então você tem que ter alguém de confiança para estar junto contigo ali. Porque, cara, a gente está falando de dinheiro. E foi uma situação também que a gente passou, né? Eu tive uma situação com um fornecedor em 24 também, que a gente ficou bem delicado em finanças. Fiquei, cara, caótico isso, né? E também situação também de cliente, tá devendo uma grana ali de 40, 50, 60 mil assim pra gente. Então, é um ponto também de você entender que você tem que estar junto de alguém que vai estar contigo, entendeu? Que não vai abandonar o barco na primeira dificuldade. E no final a gente está falando de mundo de negócios, né? Não é todo mundo que é certo pelo certo, não é todo mundo que vai tá contigo ali na hora do problema. E tem gente que tá nem aí, né? Tem gente que tá nem aí, tem gente que vai ficar devendo, tem gente ali que não vai ligar para nada. E você tem teus compromissos. E você tem que honrar, né? A gente tá falando de nome, a gente tá falando de mercado. E é engraçado que eu volto atrás, né, nessa jornada inteira, eu vejo também o quanto o mercado como um todo, aqui no meio online, ele acaba sendo meio loroteiro. Ele acaba sendo meio mentirosinho. Inclusive, essa semana saiu um escândalo de alguns clientes num player aí do mercado. Nada a ver com agência de viagens e turismo, mas que trabalha na internet e vende coisa para empresários que... houve um expose de que o que entregava não era bem assim, sabe? E tá colocando a cara a tapa, tá botando o negócio para rodar, né? E exige que a gente tenha essa cabeça também de entender quem realmente entrega, se você realmente entrega, e quem realmente entrega é de quem não entrega, né? De quem não entrega aquela consultoria, de quem não entrega aquela mentoria, de quem não entrega aquele produto ou serviço que você está precisando. E ao mesmo tempo também entender que tem certas coisas e certos artifícios que você vai ter que utilizar para vender para a pessoa confiar em você. Mesmo se você trouxer tudo bonitinho, né, você jogar 100% na regra ali, você ainda vai ter que trabalhar às vezes um marketing um pouco mais agressivo para trabalhar na linha de convencimento da pessoa. Aí tem uma outra sugestão de livro aqui que é o Acredite, Estou Mentindo, do Ryan Holiday. Livro sensacional. Tá aqui, inclusive tá aqui do lado aqui. E no começo, né, de quem começa a trabalhar com mídia, né, às vezes fica um pouquinho receoso, né? Eu tinha muito esse receio lá no início também. O meu sócio, ele até brinca comigo, né, que eu fui perdendo a inocência. Mas, cara, se a gente para analisar o próprio McDonald's que a gente come, a foto é de um jeito, na realidade é outra. O próprio desodorante que a gente usa, a própria pasta de dente que a gente utiliza, que ele vai deixar os nossos dentes branquinhos, né? Não sei aonde que vai ficar branco. E eu não digo da gente escalar uma mentira, eu não digo da gente vender uma mentira, não estou falando isso. Mas eu estou falando que no Brasil, né, a gente está comunicando para brasileiro, a gente está vendendo para brasileiro, a gente tem que trazer o máximo possível de visão de negócio para a pessoa entender o que a gente vai resolver. Então, se a gente tem uma estratégia X de negócio para fazer a empresa dessa pessoa crescer e escalar, seja uma agência de viagens, como no nosso caso, seja qualquer outro negócio, a gente precisa deixar claro para o cara que ele vai fazer isso, 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 e o resultado vai ser X, mas ele tem que fazer. Então, ele escove todos os dias, vamos eliminar 99% das bactérias e seus dentes vão ficar lindos. É mais ou menos nessa pegada. É mais ou menos nessa pegada. E, de última, algo que eu falei no podcast há mais de um ano atrás. IA veio para ficar. IA não é bolha. IA, cara, tudo que tu puder fazer com IA na tua vida, nos teus negócios, se você é CLT, no seu trabalho, para ganhar tempo, para
Cara, reduzir custo, aumentar dinheiro no bolso, faz, cara, faz. Existe um antes e existe um depois da IA. Existe um antes e depois da IA pro Arthur, para as empresas do Arthur. E não tem mais aquela coisa de, vou deixar para ver depois. Cara, você tem que ver agora. De certa maneira já até tá atrasado. Tem o YouTube, tem ChatGPT, tem Cloud, tem Manus, Lovable, tem tanta coisa que ainda vai mudar. É algo que, igual por exemplo, eu mudei todo o planejamento financeiro aqui de uma das minhas empresas, né, da minha primeira agência de viagens, com uma análise que eu fiz ontem. Eu comecei a olhar e falei, cara, essa campanha aqui vai performar, mas para ela performar, eu tenho que mudar algumas coisas. Eu tenho que melhorar essa estrutura financeira de bonificação, senão eu vou premiar muito quem não deve ser premiado. E não só isso, né? Trabalhar uma estratégia nova de captação, trabalhar uma nova estratégia de marketing. Cara, é tanta coisa que isso ainda é só uma pontinha do iceberg frente a tantas outras coisas que eu vou fazer. E agora eu tô com 27 anos, eu tô mais perto dos 30 do que dos 20. E o outro ponto também, só pra gente finalizar com chave de ouro, né, que eu falei falei de John Mazico da Babilônia, falei de parceria, falei de empresa, falei de negócio, falei de digital. O ponto é, você vai começar a ganhar dinheiro, cara, não se ilude em sair gastando tudo, isso é a fórmula do fracasso, é a fórmula da cagada, cara, não se ilude com a grana que você tá fazendo, igual eu falei da questão dos golpes ali. Você precisa ter caixa, velho. No Brasil você precisa ter caixa, você precisa se blindar. E quanto mais simples a sua vida for, melhor. E eu não digo pra viver miserável, não tô falando isso. Hoje, graças a Deus, eu consegui realizar um sonho, né? Ainda de aluguel, mas querendo ou não um sonho, junto com a minha esposa. A gente mora perto da praia, a gente pode fazer, cara, 90% das coisas a pé. A gente tem uma gatinha aqui, ainda não temos filhos, por enquanto, mas a vida é simples de certa maneira, sabe? Não é uma vida de ficar esbanjando, não é uma vida de ficar com um relógio caro, com um carro caro, com um monte de coisa cara. É uma vida de viajar algumas vezes por ano, é uma vida de estar aqui no escritório, home office, de cuidar das pessoas à nossa volta, de ir pra praia, né? Não tanto quanto a gente gostaria, né? Aquela coisa de estar tão perto e às vezes não vai, não aproveita. E entender que algumas coisas que você vai estar tomando de decisão agora, para muitas pessoas não vai fazer sentido, mas para você tem que fazer sentido. E aquela velha ideia de, cara, eu tô com R$100 no banco, não posso sair, mas você tá lá com o teu patrimônio ali protegido e teu patrimônio está crescendo cada vez mais. E o caixa da empresa também está protegido cada vez mais. É isso que eu acredito aí. E eu espero nesse monólogo inteiro ter conseguido trazer algumas ideias para você, né? Igual eu falei, é engraçado voltar e falar dessa maneira, né? Com a câmera aberta, com o coração aberto também. E espero trazer isso de uma maneira mais rotineira, né? Agora estamos aqui. Estamos aqui, ó. Aí, ó. A gatinha ali, ó. A Dona Wendy. Tamo aí. 7 de fevereiro, 27 anos. Quem faz aniversário hoje também, acho que é o Flávio Augusto, da Geração de Valor. E é isso, turma. Vamos que vamos. Daqui a pouco, piscou, já é 28, 29, o tempo tá voando. Né? Não podemos parar. Espero ter te ajudado aí um pouquinho e... Cara, é muito difícil fazer isso de novo, sei lá. É engraçado falar no Stories, falar em live, falar em mentoria. Vou estar aqui com